Pois bem, pessoal, nós estávamos fazendo a live, mas vocês ficam apostos aí, eu estou recebendo assessoria porque, por incrível que pareça, a energia acabou e a internet caiu. Mas se acaso acontecer de novo de cair, aí vocês sabem que nós estamos recebendo algumas influências aí, né? Sejam negativas, mas a gente não deixa se vencer, não. Mas vamos tentar fazer, se acaso cair de novo, aí nós vamos remarcar. Mas foi por causa dessas interferências aí, nunca tinha caído energia, muito menos internet, mas caiu. Mas nós estávamos falando da questão da fraternidade, né? Então, no primeiro lugar, a gente tem que ter fraternidade, que a espiritualidade mostra para nós, com aqueles nossos desafetos, porque é eles que necessitam de nós, né? É com eles que nós temos as maiores dificuldades e nós estamos aqui justamente para tentar reparar, aperfeiçoar e nos tentar, né, aí sair dessas coisas que ficam se perpetuando, né, por tanto tempo, de acordo aí com até várias reencarnações. Então, como eu estava falando, a fraternidade na perspectiva espiritual, primeiro é ser fraterno, né, ser irmão daqueles aos quais nós alimentamos algum sentimento inferior ou que eles alimentem para conosco. Por isso que na nossa listinha de orações, os primeiros nomes que tem que ter lá são das pessoas com as quais nós temos dificuldade. Porque, como eu tinha dito anteriormente, as pessoas que nós amamos, a espiritualidade já nos fala bem isso, que a oração é já uma linda prece, né? É a mais pura e perfeita forma de manifestação do amor. É lógico que nós podemos sim orar pelos nossos entes queridos, pelos nossos amigos, mas só de nós os amarmos, isso já é uma oração. Então vocês não concordam que, primeiramente na nossa listinha da fraternidade, de sermos fraternos, sermos benevolentes, de tentar desejar o bem, tem que ser dos nossos desafios, das nossas dificuldades? E é aquilo que eu já estava tentando falar anteriormente, que a espiritualidade também fala para nós nos cobrarmos tanto, né? Porque agora que nós estamos aí, a própria doutrina espírita nos desvelou um mundo até então tão oculto, né? Que nós ainda estávamos presos a tanta questão da materialidade e e agora que nós temos conseguir ter um pouco de esclarecimento, nós também não podemos ser muito exigentes com nós mesmos. Nós temos que ser fraternos com nós mesmos, né? Só de nós já identificarmos as nossas limitações, as nossas imperfeições, nós já estamos muito à frente, porque vocês pensam bem, quantas reencarnações nós estamos vindo aí e sem sequer perceber quais os defeitos nós tínhamos. Então, se hoje nós já os percebemos, se a própria doutrina nos auxilia, né, nos desvela isso, tira dos nossos olhos o véu de Ísis, né, se assim a gente pode dizer, e a gente começa a entender esse mundo oculto, que tanto nós estávamos imersos neles, e tomar consciência, então a gente já está muito à frente. Então nós temos que ser fraternos com nós mesmos também. Né? Sim, identificamos as nossas perfeições e tentar trabalhar elas pouco a pouco e avançando, não ser muito exigentes com nós mesmos, porque a espiritualidade nos fala sempre isso, né? Nossa, mas agora que vocês descobriram, né, que vocês estão despertando, percebendo aí as imperfeições, e vocês já querem melhorar da noite para o dia, não sejam tão exigentes, né? Orai, vigiai, sejam dedicados, estudem, tomaram consciência dos defeitos, mas aí vão trabalhando para aperfeiçoá-los. Então, assim, muitas das vezes nós temos sentimentos negativos, nós temos aí pensamentos negativos, temos desafetos, assim como os outros têm para conosco. Mas nós, pelo menos, já estamos tomando consciência e nós vamos trabalhando isso, para nós podermos, assim, conseguir despertar, né, nos libertar e encerrarmos esses ciclos viciosos. Porque nós ficamos alimentando esses ciclos viciosos aí. O outro não gosta da gente, a gente não gosta dele. O outro emana energia negativa para a gente emana para ele. Então, se eu acho, né, se eu penso que eu estou um pouquinho mais esclarecido
Então, cabe a mim romper esse ciclo e ser benevolente para com o outro, né? Porque aí vai dar a oportunidade dele no futuro, que nós desejamos seja bem próximo, dele se libertarem. Então, nós temos que ser fraternos com nós mesmos, sermos fraternos com os nossos desafetos, eles que têm que estar lá na nossa listinha, né? Nós fazemos a listinha lá, olha, vamos colocar aqui os nomes de quem que nós temos que orar de noite. Então, são das pessoas que a gente está tendo dificuldade. Os nossos amigos e os nossos entes queridos, nós já amamos, já é uma boa oração. Depois a gente pode até focar né, para que também possamos emanar energias positivas para eles. Agora, o outro conceito de fraternidade que nós temos que pensar é também a fraternidade material. Porque a espiritualidade fala uma questão muito interessante. Nós, neste momento, nesta experiência humana, nesta reencarnação, nós nascemos em um berço, fomos abrigados por pais, temos um teto, então nós temos uma condição que, por pior que pareça ao olhar de qualquer um, né, de nós, porque ainda às vezes nós pensamos que as nossas situações aqui não foram tão assim boas, se nós olharmos para baixo, tem um irmão que está pior. E assim, então, nós temos que fazer também uso do lugar que nós estamos para estender a mão para os irmãos que estão necessitados, que estão em condições piores. Que aí o conceito de fraternidade material. Porque ninguém é tão pobre que não tenha nada que possa dar, que possa compartilhar com o outro. E o que mais impressiona a gente, né, nós trabalhamos aí nos trabalhos no Centro de Assistência Social, ajudando as pessoas no acolhimento, e o que mais impressiona é que os que menos têm são os mais fraternos materialmente. Né? De situação onde nós vemos uma pessoa que, se ela tem um pão para comer, se chegar outra, ela é capaz de dividir e dar metade para o outro. Agora, nós sempre... será que nós estamos fazendo o mesmo? Porque dar o que está sobrando, será que isso é ser fraterno? Não é que a espiritualidade está pedindo para que nós aí também passemos dificuldades e tiramos o mínimo. Mas será que esse mínimo a gente não pode, como dizem, né, as donas de casa, a gente não pode colocar mais água nesse feijão aí, ó, e dar para mais pessoas comerem? Porque se a gente ficar sempre esperando também para ser fraternos materialmente com o que sobrar, aí será que nós vamos ser fraternos? E será que esse sobrar ele vai vir? Porque temos pessoas que são tão apegadas materialmente que esse sobrar nunca vem, porque sempre ela tem uma sensação de que é pouco. Mas o que é pouco para a gente? Nós temos que refletir sobre isso. Olha, nós estamos nesse momento de pandemia, todos nós estamos mais reclusos em casa. Isso também é uma oportunidade de aprendizado. É uma reflexão. Primeiramente, nós voltarmos para dentro dos nossos lares, nós voltarmos para dentro de nós mesmos. Aí nós refletimos o quanto nós estamos sendo fraternos com a nossa família. Porque muitas vezes nós estamos apegados fora, né, sempre voltados para fora, para o trabalho, para a busca do bem material, estamos fugindo de nós mesmos, estamos fugindo dos nossos maiores compromissos, que são os nossos entes queridos, as nossas famílias, porque nós não nascemos aí por acaso. Isso tudo foi programado e muito desejado, porque nós nascemos exatamente no corpo que nós necessitávamos, no lugar que nós necessitávamos, com a família que nós necessitávamos, na cidade, tudo onde nós necessitávamos. Deus plantou a gente exatamente no local que nós podemos florir. Então, se nós ficarmos sempre fora, nós estamos fugindo de nós mesmos, nós estamos fugindo das nossas obrigações, nós estamos fugindo daquilo que nós temos que enfrentar, e nós estamos enganando a nós mesmos, porque dentro de casa, primeiramente, são os nossos maiores compromissos, que são os laços consanguíneos. E essa pandemia ela foi excelente, porque ela trouxe todo mundo para dentro de casa.
Primeiramente para dentro dessa casa aqui, que é o corpo físico. Né? Porque nós estamos tão fora que tem hora que a gente esquece até desse corpo físico aqui. De ser fraterno com ele, de ser grato, de cuidar dele. E depois nós voltarmos para dentro de casa. Mas essa casa que a gente pensa no sentido físico é também a casa família. Para a gente poder enxergar com quem que a gente vive, quem são esses pais, quem é esse esposo, quem é essa esposa, quem que é esses filhos. Né? Então nós voltamos para lá também. E aí a gente vai também trabalhar esse conceito de fraternidade. Como está? Nós estamos conseguindo ser fraternos com a nossa família, com os nossos entes queridos, principalmente com aqueles que nós temos dificuldade, né? Porque os desafetos, principalmente dentro da família, são aqueles que nós temos compromissos aí, e isso está rolando desde lá de trás, né? Seja nessa própria existência ou em reencarnações passadas, que aí é aquilo que eu falei logo no começo. Nós temos que olhar bem para isso e ver o que nós estamos fazendo para nós sermos fraternos com esses determinados afetos, principalmente familiares, e nós tentarmos romper esses ciclos. Porque senão, será que nós vamos precisar de mais uma reencarnação, mais outra oportunidade para vir de novo com esses seres, para a gente conseguir enxergá-los de outras formas, reparar e a gente nos libertar desses vínculos negativos que nós alimentamos? Aí às vezes eles falam assim, nossa, Jades, mas é difícil, a pessoa é muito atrasada, a pessoa, nossa, não tem jeito. Mas eu não falo que a gente tem que ficar lá dando beijinhos e abraços nela, mas é trabalhar aqui dentro. Nós estamos mudando os nossos sentimentos aqui dentro para com elas. Nós estamos colocando o nome delas aqui na listinha, no primeiro nome aqui para orar para elas. Nós estamos conseguindo desejar coisas boas para ela, que já é um grande começo. Nós estamos conseguindo não falar, né? Aí a língua, não falar mal, não maldizê-la. Ah, mas ela também faz isso comigo. Mas aí se você fizer, você está no mesmo patamar evolutivo. Alguém tem que romper esse ciclo. Então essa pandemia ela também tem um propósito espiritual, né? Ela traz nós de volta para nossas casas. E aí quando nós voltamos para o conforto da nossa casa, aí nós vamos trabalhar a fraternidade com os nossos laços consanguíneos, nós olharmos para eles de outra forma. Nós vamos trabalhar a fraternidade com nós mesmos. Né? Nós estamos olhando para nós estamos olhando para como nós estamos cuidando desse corpo físico aqui, o respeitando, a nossa alimentação, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, a nossa espiritualidade, o nosso estudo, porque nós estamos lá fora, sempre voltando para fora, parecendo que esta vida terrena ela é o ponto final. Aí a espiritualidade nos alerta, cuidado, vocês são espíritos em uma experiência humana. A experiência humana é uma escola. Vocês vão estar aqui temporariamente para colocar em prática o que vocês aprenderam, para vocês terem a oportunidade de reparar, de experimentar. Depois vocês vão voltar para a verdadeira casa. Qual que é a verdadeira casa? A pátria espiritual. Aí depois vivem aqui pensando que aqui é o ponto definitivo, não se dedicam ao que é mais importante, que é a espiritualização, a evolução, tornam-se escravos da matéria, de tudo que esse mundo proporciona, ao invés de utilizar isso tudo para poder aprender a evoluir, né? Ao invés disso, ao invés de aprender a evoluir, se torna escravo da matéria. Aí também ficam presos lá dentro de casa. Não são fraternos com seus laços consanguíneos. Não conseguem ser fraternos com o outro que tem menos, porque sempre tem a justificativa de que quando sobrar eu vou ajudar. Quantas pessoas que eu vejo que falam assim, se eu ganhasse na Mega Sena, eu ia ajudar tanta gente. Aí eu falo assim, eu não ganhei, nem quero ganhar, e nem por isso eu deixo de ajudar. Porque nem que seja um pouquinho que eu puder fazer para mudar a vida do outro, eu faço. Mas eu não tenho coisas materiais, eu não tenho dinheiro. Eu posso ajudar de diferentes formas o outro. Quando eu tenho
eu escuto o outro na sua dificuldade, né? Sem julgamento, eu estou ali escutando ele simplesmente para que ele possa saber que tem alguém que o compreende. Isso também é uma forma de ajudar. É quando eu estou ali visitando alguém que está passando uma dificuldade, que está doente, que está no enfrentamento de uma prova muito grave. Então, eu sou fraterno, eu estou conseguindo ajudá-lo. Né? Quando eu faço um carinho no idoso, eu vou lá ver um idoso, uma criança. Isso também é ser fraterno, isso também é ajudar o outro, não é só de questões materiais. A matéria ela é necessária. Mas ela não é a única forma de ajudar. E também até a própria matéria que eu estou falando. Ser fraterno quando a sua despensa está abarrotada de alimentos, sobrando. Você está sendo fraterno é porque está sobrando ou porque realmente você quer ajudar? Porque quando quer ajudar a gente dá um jeito. A gente põe a água no feijão e dilui ele e faz com que a coisa se multiplique. Né? Então, mas nós somos muito cheios de justificativas, mas as oportunidades estão aí. E aquele que quer fazer, ele faz de alguma forma. Né? Ele não deixa de ser fraterno. E neste momento de pandemia, é um momento também muito importante, porque sim, nós temos que seguir as regras, né? As orientações para preservar a nossa saúde. Porque aí nós somos responsáveis por esse corpo físico, nós vamos ter que prestar conta dele quando a gente voltar. Ele está só emprestado. Então é lógico que nós não podemos também fazer com que esse corpo físico seja exposto a algum risco, a algum problema. Mas nós temos medidas de precaução que podem ser tomadas. E que nós, mesmo nesse período de quarentena, não descumprindo as regras, né, sanitárias dos órgãos de saúde competentes, nós também podemos nos organizar de forma a ajudar um outro. Não é? Pode ser de forma mais ostensiva ou menos, mas olha, se nós todos também formos cruzar os braços e ficarmos em casa e esperarmos passar a pandemia para nós podermos voltar e ajudar os que passam fome, os que padecem, eles não vão estar aí mais não, ué. Eles hoje vão ter desencarnado de fome. Então, alguns de nós têm que se mobilizar. Nós vimos aí, né, a própria Casa Espírita e Jesus de Nazaré, nesses dias atrás, já entregando cestas básicas. Nós temos as outras casas espíritas também fazendo ações. Nós temos lá o Centro Espírita lá, o Zé Grosso, que aos sábados está distribuindo a sopa. Porque antes ele fazia, o pessoal tomava lá e além disso levava. Mas agora está fazendo e está distribuindo lá, respeitando todas as regras, mas distribuindo as embalagenzinhas. Mas tem que ter alguém para ir lá e fazer. Também distribuindo cestas básicas. Nós vemos o pessoal que à noite tem circulado aí, né, para poder amparar os moradores, né, os indivíduos que estão em situação de rua. Porque se também nós todos vamos ficar só nos preservando e cruzando os braços, aí também nós vamos estar sendo egoístas e não sendo fraternos, porque também a situação requer cuidado, mas também tem pessoas que, como a fala de uma senhora que eu ouvi lá na Casa Espírita, lá no sábado, ela falou, olha, eu tenho 2 crianças, eu estou desempregada, porque eu dou faxina, e agora o pessoal está em casa, não está me chamando, não tem que comer. E aí as crianças mesmo falaram, mãe, mas você vai sair? Não pode sair. Aí ela falou, prefiro sair correr o risco de adoecer, mas trazer algo para vocês comer, do que a gente morrer de fome. É essa a realidade. Tem pessoas que estão passando necessidade aí fora, e que dentro do risco, aí eles preferem correr o risco, às vezes, de pegar a própria doença do que morrer de fome. Tem gente que não tem outra alternativa. E se nós que temos outras opções, outras alternativas, ficarmos só também dentro de casa preservando, né, nos preservando e esquecer de tentar de alguma forma ajudar esses que estão aí fora, é lógico que, né, que eu reafirmo, não desrespeitando as orientações e as recomendações dos órgãos responsáveis, quando a gente voltar, quando a tempestade passar, aí vier a bonança,
Aí a gente vai sair, esses irmãos nossos, eles vão ter desencarnado, né? De fome, de outros problemas. Então nós temos que pensar nisso também, na fraternidade no meio de uma pandemia, não é? E também, como eu disse anteriormente, quantas pessoas nós estamos tendo, né, assistido aí, atendido, porque estão deprimidas, estão com ideias de autoextermínio, porque já vinham com problemas também e de relacionamentos, problemas psíquicos e espirituais, e agora, né, nessa quarentena, ficando no isolamento, isso está sendo agudizado. E como nós podemos socorrer, ser fraternos com esses irmãos? Olha, eu posso, como eu tenho feito, eu ligo, faço uma chamada de vídeo, eu converso, porque nós estamos respeitando as medidas de cuidado, mas também nós não estamos abandonando essas pessoas, nós estamos acompanhando elas, né? Então existem várias formas aí necessárias de sermos fraternos, porque a fraternidade ela tem um conceito bem amplo. E como eu tenho falado para vocês, nós estamos então, sendo fraternos na perspectiva espiritual, primariamente, como eu falei no início, sermos fraternos, né? Primeiramente de ser fraterno com quem realmente precisa, porque tem uma fala da espiritualidade que eu gosto muito, que eles falam assim, ser bom e gostar do bonito e do belo, né, do bom, é fácil. Agora, o verdadeiro propósito é você amar e desejar o bem pro feio e pro ruim. Porque o belo e o bom, ele já está no lugar bom, uai. Automaticamente ele já inspira sentimentos bons para com ele. Agora, a grande prova nossa é sermos fraternos, né, é nós conseguirmos amar o feio e o ruim. É aí que está o grande segredo, né? Então, quando eu repito que a fraternidade espiritual é primeiramente com aqueles, né, que nós temos desavenças, que nós temos aí, que ou eles têm sentimentos para conosco, né, sentimentos inferiores, é aí que está o ponto que nós temos que observar. Né? Porque vocês já pararam para refletir? Por que que uma pessoa, eu às vezes nunca tive nem a oportunidade dela me conhecer, mas aí do nada ela mesma fala assim, o nosso santo não bateu, ou meu anjo da guarda não foi com dela, né? Eles usam essas expressões, ou não foi comigo. E a pessoa não gosta de mim, a pessoa me deseja o mal, ou quer me fazer o mal, ou quer me prejudicar de alguma forma. Aí eu fico pensando assim, gente, mas as pessoas nem me conhecem, eu nunca fiz nada. Por que ela está agindo assim? Eu não fiz nada agora, não é? Porque nós estamos aqui, só mudamos de corpos, de posições, de posturas e de figuras. Eu brinco, eu falo assim, nós só mudamos o figurino, mas os atores são os mesmos. Alguns até melhoraram um pouquinho, outros não. Então esse aí que está nutrindo desafeto por mim, muito provavelmente é alguma treta minha lá de trás mesmo. Então eu tenho que ser fraterno com ele espiritualmente. Né? Eu estou reforçando isso porque eu gosto dessa frase da espiritualidade. Nós temos que tentar amar o feio e o mal. É quem está na escuridão que está precisando do amor nosso. E aí que está o verdadeiro desafio. E aí eu repito, mas eu vou me expor, eu vou ficar lá, a pessoa me atacando, me maltratando, ou até incorrendo em algum risco para comigo. Não. É aquilo de novo que eu estou reforçando, é ser fraterno aqui dentro, é nós mudarmos os sentimentos para com elas. É a primeira, eu acho que é a primeira e a grande ação. Aí eu lembro da história do Chico Xavier, que é muito bacana, que o Chico ele trabalhava lá no centro até de madrugada, né? Às vezes ia até 4 horas da manhã,
porque para esse trabalho da psicografia, o período da noite, entrando na madrugada, ele ficava mais tranquilo, com menos interferências vibracionais. Tanto, né, principalmente aqui do plano terreno. Então o Chico trabalhava até de madrugada. Chegava em casa e ainda tinha que cuidar de uma cachorrinha que ela tinha problemas neurológicos, sofria convulsões, e a cachorrinha ficava lá e muitas vezes ela defecava sujava tudo, e aí o Chico ainda limpar, ia cuidar da cachorrinha, e aí o dia já estava amanhecendo e ele conseguia dormir pouco, porque já logo ele tinha que levantar para poder ir se dedicar aos seus afazeres. E aí isso foi passando o tempo. Um dia o Chico chegou em casa e aí a cachorrinha tinha morrido. E ele ficou muito triste porque ele gostava muito dessa cachorrinha. Ficou triste ali e aí passou um certo tempo, o Chico naquela tristeza, e até que um dia a irmã dele chega para ele e fala assim: por que você está nessa tristeza? Eu falo que os irmãos são uma bênção na vida da gente, porque eles sempre, né, nos falam que é preciso. Por que você está triste? Ah, por causa da cachorrinha ainda, tudo, né? Não, não precisa ficar triste por causa dela. Não, foi bom que ela morreu, que você ficou livre daquele trabalho, tudo. Ele, não, mas eu tô triste. Aí ela falou com ele, não, foi a vizinha aqui que deu veneno para ela para morrer. Porque a vizinha tava, né, já via o seu sacrifício aí e quis te libertar disso. Naquela hora o Chico teve uma vibração tão negativa, porque veio um sentimento tão ruim nele, que ele falou assim: gente, como essa vizinha teve coragem de matar a minha cachorrinha, né? E aí o Chico ficou imbuído com aquele sentimento. Aí, ó, como eu falei no início, né, nós somos ainda espíritos. O Chico, que, né, nós não chegamos nem no dedinho dele, também às vezes caía nos sentimentos inferiores. Imagina nós, né? Mas nós estamos tentando. Aí o Chico vai e fala assim, ficou com aquela energia e aqui começou a perturbar os trabalhos lá na Casa Espírita, somente os trabalhos mediúnicos. Aí o Emmanuel chegou para ele e falou assim: o que está acontecendo? Aí ele, não, eu estou meio ressentido aqui. Aí o Emmanuel falou com ele assim: pois é, então nós vamos ter que resolver isso, porque está interferindo nos trabalhos e olha como sua áurea está ficando toda enegrecida. Então nós temos que fazer com que você tem que se despir desse sentimento, porque senão não está tendo jeito. Né? O sentimento negativo que você está nutrindo com a sua vizinha está te fazendo você ficar com a vibração baixa. Aí o Chico falou: mas como que eu vou fazer isso? Aí o Emmanuel falou assim: vai procurar saber o que ela mais deseja, né, de bem material, e você vai dar de presente para ela. Aí o Chico ficou assim: mas como assim, mano? Eu vou dar presente para a pessoa que eu tô até angustiado, eu tô chateado, tô com raiva dela? Você está querendo que eu faça isso? Como assim? Eu vou presentear alguém que fez mal para mim, matou a cachorrinha em defesa lá? Aí o Emmanuel falou nada, falou: você vai fazer isso. Aí ele foi, né, muito obediente, descobriu que ela queria, acho que era uma máquina de costura. E aí, tadinho, ganhava pouco, mas dividiu no carnê lá, não sei quantas vezes, e deu à mulher. E o dia que ele estava voltando do centro lá, ele olhou ela saindo da rua, assim, e da casa, ela veio correndo no meio da rua, e ele viu uma luz tão forte envolvendo ela, que ela veio e abraçou ele com uma felicidade que para ele foi como se fosse uma explosão, de tanta tamanha energia que ela trouxe para ele. E na hora ele se libertou daquele sentimento e voltou a entrar em sintonia com as vibrações superiores. Aí depois passado aquilo, aí o Emmanuel vem e manifesta, e aí o Chico fala: mas o que aconteceu, Emmanuel? Não entendi. Aí o Chico falou: ela te deu o que ela tinha de bom, que ela achou que estava te fazendo bem. Ela matou a cachorrinha porque ela achou que estava te fazendo bem. Ela deu o bem que ela tinha. E você a retribuiu com um bem, nesse que seja material, mas demonstrando para ela que também deseja o bem para ela. E isso te libertou. Né? Isso rompeu um ciclo que você tinha começado a alimentar aí, e que isso poderia se perpetuar nesta existência e até em outras reencarnações. E aí o Chico ficou muito impressionado. E isso foi um grande aprendizado que ele nos traz para mostrar isso. Que
Se a gente começar, né, a não ser fraternos com os outros, principalmente com os nossos afetos, e a gente cria um vínculo que aí é um ciclo vicioso, ele vai se perpetuando, né? O outro me fez mal, eu faço mal a ele também, e aí o outro vai me fazer mal de novo, e se o meu mal foi menos, ele vai fazer um pouco a mais para ele sair ganhando, e aí vai, alguém tem que romper. Então eu gosto sempre de contar essa historinha para mostrar pra gente, né? E também, se eu não me liberto disso, eu vou estar na escala evolutiva, eu vou estar no mesmo degrau que esse irmão tá. Então, se eu já estou ficando um pouco mais esclarecido, eu que tenho que ser fraterno para com ele. E eles são as nossas maiores, os nossos maiores necessitados. E são os com que nós temos que ser mais fraternos, né? Que tem que ser com os desafetos, com os que têm algum sentimento negativo para conosco. E como eu falei também, né? A fraternidade para com a gente mesmo, né? Não sermos muito exigentes, sermos benevolentes conosco, reconhecemos as nossas dificuldades e tentar trabalhar e buscar os meios para corrigi-las, mas sendo primeiro fraternos com nós mesmos, sermos fraternos com a nossa família, porque lá nos laços consanguíneos que estão aqueles que mais necessitam de nós e que nós necessitamos deles, tá? Porque lá dentro do lar, que aquele que está lá, ele tem algo que nós precisamos para evoluir. E ele também tem algo que nós precisamos para evoluir. E também os irmãos, a fraternidade material. Cadê o pão material? Não esperar eu ter sobrando para ajudar. Nós temos que ajudar com o que dá mesmo ali, porque se eu tenho um pouco, eu dou um pouco para o outro, e aí nós fazemos um banquete, né? Se cada um der o seu pouquinho. Agora, se todo mundo ficar esperando o que vai sobrar desse pouquinho, vai ter muitos que vão morrer de fome, não vai ter para eles. Pandemia, reclusão, também não podemos só nos fechar no nosso cuidado e no nosso próprio benefício. Tem que também achar um jeito de ajudar o que está lá fora. Ser fraterno também com os outros que estão precisando, né? Seja da escuta amiga, sem julgamento. Eu acho muito interessante porque em todos os atendimentos fraternos lá na casa que eu faço, a grande maioria das pessoas, elas querem simplesmente serem ouvidas. Elas querem um ouvido fraterno, um ouvido que vai somente escutar, acolher, sem julgamento. Porque hoje as pessoas estão tão cheias de julgamentos, né? Que, nossa, é tão difícil. Às vezes a pessoa quer desabafar, mas aí ela já toma um sermão, ou as pessoas não têm paciência, ou ela já vai ser até xingada mesmo. Então, também nós temos que ver essa questão de como nós estamos para com os outros. A maioria das pessoas estão precisando de ser ouvidas, sem julgamento. Quem somos nós para julgar o outro? Porque, se o outro está errando o que ele está fazendo, nós também passamos por essa etapa, ou às vezes estamos também. Quantos outros foram fraternos conosco nas nossas dificuldades anteriores para a gente estar hoje nessa condição e estar se sentindo até no direito de poder apontar o dedo para o outro. Mas ontem a gente estava assim, e se os outros nos ajudaram, né, nos acolher sem julgamento, por que hoje a gente julga tanto e aponta tanto o dedo para o outro? E também é isso. Tem uma outra passagem do Chico que eu gosto, que ele estava uma vez orando, né? Ele à noite chegava lá na caminha dele, pegava o evangelho, estava lá fazendo suas orações. E aí entrou um obsessor muito grande, um obsessor, né, que se materializa ali de uma forma muito grande, muito violenta. E aí ele pega o Chico pela gola da camisa e sacoleja o Chico assim e o joga. Aí o Chico fica lá no fundo dele e fala assim:
oh meu Deus, né? E agora, como que eu vou fazer aqui? E aí, e nessa hora o Emmanuel nada de aparecer, né? Porque o Emmanuel não podia entrar, porque é o livre-arbítrio e o aprendizado do Chico. Aí, naquela hora o Chico falou assim, nossa, fechou o olho e falou assim, nossa, agora eu vou desencarnar, porque esse aqui não vai deixar não, vai ser fácil não. Só que aí naquele momento o obsessor saculejando ele assim, foi e falou, aí o Chico lá no fundo falou só olhou pro fundo e falou assim, sentiu lá e fez a maior prece, né? Que a maior prece é a do coração. Aí o Chico foi e falou, ô Jesus, ajuda esse irmão. Só esse sentimento. Na hora ele parou de saculejar ele e jogou ele em cima da cama e olhou para ele e falou assim, você não tem jeito mesmo não, depois eu volto. Aí o Emmanuel vai, esse obsessor sai, o Emmanuel volta e aparece. Aí o Chico vai ficar até bravo, né? Emmanuel, mas como que você deixa acontecer? O Emmanuel falou, era uma aprovação sua, o seu livre-arbítrio, e você tem todas as ferramentas necessárias. Aí o Chico falou, mas eu não fiz nada. Ele falou assim, fez, você plantou a sementinha lá dentro dele. Agora nós vamos tratar de irrigar. Irrigar ela com vibrações boas, sentimentos bons, para ele evoluir. Porque ele chegou aqui esvaído de qualquer desejo, de qualquer sentimento bom para com ele. Mas aí é o momento que você desejou de coração realmente que Jesus o ajudasse, você plantou uma sementinha ali dentro. E agora nós já podemos trabalhar ela, né, para ela ali desabrochar e crescer ali e florir. Então, esse é outra história, né, do Chico que eu gosto muito, porque ele vai falar exatamente que nós também somos semeadores. Isso é um princípio fraterno, porque quantas pessoas estão na escuridão, quantos espíritos estão na escuridão, sejam encarnados ou desencarnados, estão carentes de alguém semear, pôr uma sementinha ali, alguém olhar para eles diferente, né? Sem julgamento, alguém olhar para eles e falar, olha, independente, né, do que fez ou deixou de fazer, eu te amo. Você é um irmão. Você saiu do sopro do Criador como eu. Então, assim como eu, se eu estou hoje aqui e numa posição um pouco diferente da sua, e que pode ser até um pouco melhor, cabe a mim ser fraterno com você, te olhar sem julgamento e plantar uma sementinha lá dentro. Não é? Que o grande segredo é esse também. É nós conseguirmos achar luz na escuridão. Esse para mim é um grande segredo também. Achar luz na escuridão. Porque é ali que precisa. E o que nós iremos semear? O que nós estamos plantando ali? Porque às vezes nós estamos plantando, nem somos nós que vamos colher. Mas a nossa semente ela foi tão bem plantada que depois esse ser por onde que ele seguir, qualquer outras atitudes que surgirem, elas serão o adubo necessário para que isso germine. Nem sempre o que nós plantamos nós iremos colher, mas alguém tem que plantar. E assim como há muitas coisas que nós estamos colhendo hoje, foram graças a outras pessoas que plantaram lá atrás. E nós temos que colher e plantar ao mesmo tempo. Assim como também várias coisas que nós colhemos hoje, nós que plantamos lá atrás. É outra questão também para nós refletirmos da fraternidade para com nós mesmos. Se hoje as coisas estão difíceis, Deus é muito justo. Ele deixa a gente semear e também deixa a gente colher exatamente aquilo que nós semeamos. Então, se hoje está difícil, né? Eu até falo muito isso no acolhimento fraterno, penso isso muito para mim também, porque também temos minhas dificuldades, mas aí eu penso assim, se hoje está difícil, foi porque ontem, lá atrás, eu não fiz uma boa semeadura.
mas também não me julgo, sou fraterno comigo. Porque lá atrás eu tinha outra cabeça, outra evolução. Então, mas eu não vou deixar de colher o que eu semeei lá atrás. Mas também não vou perder tempo de ficar só choramingando e olhando para isso que eu estou colhendo agora e deixar de semear. Então, ao mesmo tempo que a gente está colhendo espinho ali, nós estamos colhendo frutos secos, amargos, a gente já está ali do lado, capinando, preparando a terrinha e plantando umas sementinhas, umas coisas bem melhores, para que na hora que acabar essa colheita, a outra já está dando frutinha lá e as coisas melhoram e a vida se transforma. Porque também tem isso, né? Nós somos fraternos conosco, ficamos no julgamento para conosco mesmo, e ficamos aí como crianças mimadas, sapateando, revoltados com o que está acontecendo hoje. Mas é fruto, é livre-arbítrio. Então não vamos perder tempo, não. Vamos semear e também vamos colher. Ah, não tá bom, vamos ver esse fruto amargo aqui, mas eu também, ele está me proporcionando aprendizado e eu estou aqui semeando outras coisas boas. Não é? Porque não dá também para ficar imerso, engolido só pelas coisas que nós achamos, pensamos que é ruim na vida. Porque também a questão do que é ruim e que é bom na vida é muito relativo, não é? Porque hoje, pela minha visão diminuta, pela minha ignorância, eu primeiro não consigo reconhecer que o que eu estou colhendo foi o que foi plantado lá atrás, foi fruto das minhas escolhas, do meu livre-arbítrio. E que não tem como, vai colher mesmo. E também eu fico preso a isso e também não consigo compreender o que isso de bom está surgindo. O que isso de bom pode me proporcionar. Porque não existe nada tão ruim que não possa proporcionar aprendizado. E aí, se eu estou passando esse momento colhendo lá, primeiro é tomar consciência disso e assumir minhas responsabilidades. E depois tá preparando o campo e plantando ali já junto ao mesmo tempo. E segundo, também tentar olhar para essas provas, para essas dificuldades e ver o que aprendizado que ela pode nos proporcionar. O que eu posso estar mudando com isso? Porque tudo tem um propósito. Tem hora que nós somos diamantes brutos mesmo. Nós estamos ali saídos da terra muito sujos, muito brutos. E nós vamos precisar de ser lapidados para depois ficar aquele diamante translúcido, lindo, aquela joia rara. Mas aí o que nos lapida? Muitas das vezes são as provações e as dificuldades da vida, que tem que vir para lapidar mesmo. Então é por isso que quando nós estivermos nas dificuldades, nas provações da vida, nós também temos que olhar e ver assim, o que isso tem para me ensinar, para eu aprender, para eu evoluir. E eu sou muito esperto quanto a isso, porque desde que eu ouvi um mentor falar que cada prova dura o tempo necessário para o aprendizado. Ou seja, se eu fico lutando contra aquela provação e aí eu não aceito, aí eu não aprendi. Aquela provação, aquela situação, aquela dificuldade, aquilo vai continuar se arrastando, porque está ali enquanto eu não fazer a prova e não aprender, ela não vai sair. Então aí eu brinco, eu falo que eu fico muito esperto. Que quando tem uma dificuldade, uma provação, aí eu já fico meditando, faço minhas orações, presto atenção e fico olhando e falo assim, gente, o que isso tem para me ensinar? Eu tenho que tirar a luz dessa escuridão aí, deixa eu aprender. Aí eu olho. Aí tem hora que eu já até tomei consciência, eu já até sei o que aquilo tem para me ensinar. Aí, às vezes, a coisa ainda continua um pouquinho, aí eu até brinco nas minhas orações, eu falo assim com a espiritualidade, olha, eu já entendi, tá? Eu já aprendi, eu sei que é isso que eu tenho que aprender, tá bom? Então, podemos encerrar essa prova, né? E já tá ok. Eu até brinco assim. Mas eu sei que muitas vezes os mentores falam com a gente assim, tá, mas é diferente você ter tomado consciência do que isso tem para te ensinar, de você ter interiorizado isso, né? De você estar aqui no coração e ter mudado. Porque tomar consciência é uma etapa. Interiorizar
e guardar aqui e mudar é outra. Então, também eu sei que é por isso, né? Às vezes eu falo, eu já entendi, mas às vezes a gente não interiorizou ainda. Mas aí você vai vendo que a vida vai ficando mais leve, né? Porque nós aprendemos a saber ser fraternos. Ser fraternos com a gente mesmo, com os outros, igual eu tô falando aí, várias situações, né? E não e aproveitar essa oportunidade, né, que a gente está tendo aqui. É, nós lá na casa tivemos uma orientação que até estava nos cobrando a questão do estudo, né? Porque nós somos preguiçosos, né? Foi até falado assim, não estudamos. E chamando a atenção da questão dos estudos, e citou o capítulo 18 lá da Gênese, que a chegada dos tempos, né? Que fala muito dessas transformações que a Terra tá sofrendo e que vai repercutir também em nós. O capítulo 20 também lá do Evangelho segundo o Espiritismo foi também indicado, que são os trabalhadores da última hora, para nós entendermos os verdadeiros propósitos que nós temos aqui, que nós precisamos aproveitar esta oportunidade, porque são chegados os tempos, como lá na Gênesis está falando. As coisas estão mudando, nada é inerte, né? Deus, na sua infinita sabedoria, ele não criaria este mundo e os outros que, né, estão aí gravitando nesse universo à toa. E nós não somos os únicos seres em processo de evolução. Quem lá nós temos esse narcisismo todo de achar que somos só nós. E que tudo vai cumprindo as suas etapas. E nós somos os trabalhadores da última hora. Nós estamos tendo a última oportunidade. Então nós temos que focar no que é importante, que é no aprender, é no evoluir, é no melhorar. E largar as picuinhas, os apegos a matérias, esses desvios que, né, ficam aqui, porque senão vai terminar essa etapa, né? Vai terminar essa etapa. E aí nós vamos lá, como o povo de exilado de Capela foi, vai ter que, né, ir para outros mundos, com outra situação, e nós estamos perdendo tempo, as oportunidades. Então nós temos que focar nisso. E eu acho que como que são sábias, né, as obras, os ensinamentos, né, as obras do kardecismo, como que vem clarear tudo, até isso a gente está tendo de oportunidade. Esses livros estão aí, né, que foram codificados há mais de 100 anos, se eu não me engano, e com coisas tão atuais e que muitas a gente ainda não entende. As próprias parábolas de Jesus, que a gente não entende ainda, muita coisa, há 2000 anos. E nós estamos aí vendo a vida passar e não quer olhar, não quer aprender e aproveitar o que realmente está sendo dado. Então, eu acho que Deus e toda a espiritualidade de luz é muito fraterna, né? Usando o termo da nossa live hoje, são muito fraternos, né? Acho que nós que temos dificuldade de ser fraterno, porque tanta ajuda, tanta orientação, tanta oportunidade. Então, no final, eu fico preocupado, que se a gente não sair um pouquinho melhor ou conseguir passar de ano, que eu gosto de usar essa expressão, que é conseguir galgar o que aqui tem para nos ensinar, eu acho que vai ser muito feio, né? E nós vamos ficar com vergonha, né? Porque é vergonhoso. Mediante tantos recursos, tanta ajuda, e a gente não dá conta, eu acho que vai ser feio isso, né? Vai ser feio. E eu chegar no plano espiritual lá e não tiver melhorar, meu filho, eu vou ficar escondido, porque eu vou falar assim, nossa, que vergonha. Mentor espiritual, espírito amigo, nem me visita não, porque eu vou enfiar a cara, né? Vou esconder, porque, gente do céu, não tem desculpa, né? Não tem desculpa não. Mas sim, nós temos aí que muito aprender, mas é possível. E ajudamos aí, né, a trabalhar ajudando um ao outro aí e seguir sempre. Mas enfim, era isso, né, que eu tinha para poder discutir um pouquinho com vocês. Agradecer o pessoal
da Casa Espírita e do Centro Espírita Jesus de Nazaré, que sempre convida, né, a gente compartilhar um pouquinho dos ensinamentos. Pedi mais uma vez desculpa, né, porque no início nós tínhamos começado e aí caiu, porque a energia do prédio que eu moro caiu, né? Isso acontece sempre, vocês imaginam, né? Lógico que não. Falei que as interferências também são muito grandes, mas não tem problema. A gente dá um jeito, mexe dali, daqui e faz. E o negócio sai. Se não fosse hoje, a gente volta outro dia, né? Assim como outros assuntos também, porque nós sempre seguimos na questão do que Jesus falou: quem estiver comigo, quem estará contra mim. Então aí eu sou até um pouco atrevido, porque quando as coisas começam a dar errado, eu falo assim: tem problema não, eu tô com Jesus. Jesus, pronto, meu filho, ó, é o mais forte. Então nós estamos juntos aí, e aí abençoa. Até sem luz a gente já consegue fazer as lives aí. Mas a gente continua trabalhando, tá? E aí eu agradeço a oportunidade a vocês todos, vendo, né, várias pessoas aí mandando mensagem. E a gente está sempre à disposição. Eu espero que vocês tenham gostado e que aí em breve a gente volta com outros temas também e outras oportunidades, tá bom? Um abraço para todos vocês então. Nós estamos encerrando agora. Beijos.